Aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, a análise da atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães, desta semana com Eduardo Fernandes, Francisco Teixeira e Mariana Silva, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que vão marcando a atualidade em Guimarães. E o painel achou que, apesar da Feira Afonso ter acabado ainda há poucos dias, mas já é possível estabelecer um pequeno balanço sobre o regresso da Feira Afonso depois de 2 anos de interrupção, motivados pela crise do Covid-19. Na segunda parte do programa, o painel vai olhar para a primeira reunião da Assembleia Municipal e explicar porquê. Porque a sessão da Assembleia Municipal, marcada para a passada terça-feira, não pôde concluir os seus trabalhos, razão pelo qual houve uma primeira reunião que foi interrompida e segue nesta quinta-feira, dia que estamos a gravar o programa. A partir das 21 horas temos a segunda reunião da Assembleia Municipal. Ora, o painel vai olhar, claro, para a primeira reunião e estabelecer alguns dos pontos de maior interesse que foram debatidos nessa reunião do Parlamento Municipal. Bem-vindos, Mariana Silva, Francisco Teixeira e Eduardo Fernandes. Lembrar que o Guimarães em Debate é possível de ser seguido nos próximos dias ainda nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Ora, tempo de Feira Afonso, como eu dizia, 2 anos depois a Feira Afonso regressou, ainda que num espaço mais reduzido daquele que era habitual, mas com uma enorme enchente. Mais uma vez, os guimarãeses correram todo para os largos e ruas do Centro Histórico de Guimarães para a Feira Afonso. Aliás, um sucesso que disso mesmo dava nota o vereador Paulo Lopes Silva na primeira reunião, referida primeira reunião da Assembleia Municipal. Relativamente à questão da Feira Afonso, não só os números de participantes também foram conhecidos, também foram dados a conhecer alguns números que dizem respeito à faturação, e não foi o município que os deu a conhecer, foi uma das associações representativas do setor em Guimarães e que diz que a faturação subiu na casa dos 45% durante este período e, portanto, é com satisfação também que o vemos, porque não o fazemos apenas pelo sucesso e promoção de Guimarães, que já é importante, mas fazemos-lo também para que os comerciantes o possam sentir. Naturalmente que ficarão sempre algumas ruas de fora, sejam do centro histórico, sejam do centro da cidade, enfim, não podemos fazer eventos que tenham implantação em todas as ruas da cidade. Aquilo em que entendemos é que 4 dias desta intensidade fazem-se sentir no espaço da feira e fazem-se sentir também no resto da cidade. Ora, cara Mariana Silva, Francisco Teixeira e Eduardo Fernandes, não sei se estiveram na feira medieval, na feira Afonsina, assim é que é correto, mas provavelmente têm considerações a fazer sobre estas novas voltarianas, como já alguém dizia, uma espécie de um fenómeno de mudança que se está a verificar em Guimarães. Mariana Silva, foste à Feira Afonsina? Boa noite a todos. Não, eu não fui à Feira Afonso este ano, porque não tive a oportunidade, mas vivo muito perto do castelo e por isso pude perceber a movimentação e a quantidade de pessoas que se deslocaram, até por causa do estacionamento dos veículos, não é? Porque que é sempre um problema e que nestes momentos em que muita gente vem cá, torna-se ainda mais difícil. Mas tive uma amiga minha que é da Trofa e que veio e que gostou imenso e que foi a primeira vez que ela veio e diz que estava muito boa e que gostou imenso do espaço em si e de todo o cenário que foi montado e que já é também habitual. Atores, associações, há uma mais variada restauração, a hotelaria, todos ganham com estas festas, independentemente de elas serem cenários muito semelhantes a outras cidades que também as fazem. Mas as críticas que mais ouvi era de que as pessoas estavam muito amontoadas, porque este cenário ficou muito reduzido, estava apenas em algumas ruas e lamento que, ou pelo menos o interior de todo o centro histórico, não tenha sido utilizado para expandir a festa. Podemos ouvir o argumento de que não estavam à espera de tanta gente depois de 2 anos de pandemia, mas então também não andam atentos à atualidade, porque toda a festa e festinha que tem acontecido e festival, as pessoas vão e têm enchido. Há uma fome. Exatamente, há uma fome de festa, de alegria, de convívio e por isso previa-se, não é, que viesse muita gente. Também
choveu e não sei se isso teve alguma influência, mas, por outro lado, deixa-me a pensar que se a pandemia ainda nos impõe o uso de máscara em alguns sítios, se ainda nos é dito vezes sem conta para mantermos a distância e para termos alguns cuidados, lamento que não tenha sido isso também pensado a expandir, pelo menos dentro do interior do centro histórico, já não digo fora, mas pelo menos do interior do centro histórico, em todas as ruas e praças, que se pudesse expandir a feira, principalmente aquelas barraquinhas, não é? Que são de venda de comida e que geralmente acumulam as pessoas em filas e que por isso depois torna mais difícil a circulação. E o único aspecto que me apontaram foi esse, e ainda bem que os pequenos e médios empresários da nossa cidade puderam recuperar um bocadinho daquilo que perderam nos 2 últimos anos. Eduardo Fernandes, a mesma pergunta. Foi marcado o ponto na Feira Afonsina? Sim, foi marcado o ponto na Feira Afonsina. Eu estive no dia de chuva, não estive no sábado, mas estive na sexta-feira à noite. E assim evitou grandes aglomerações? Evitei grandes aglomerações, também menos risco de propagação de qualquer tipo de vírus, não é? Porque estava tudo mais afastado, porque o tempo assim o exigia. E eu tenho aqui 3 coisas a dizer sobre a Feira Afonsina. A primeira é, efetivamente, a congratulação, porque pode estar um bocadinho esquecido, mas em tempos, um executivo anterior da Câmara Municipal de Guimarães, um executivo do Partido Socialista, tentou inventar um bocadinho com a Feira Afonsina e ir experimentando coisas novas que não tiveram resultado. O PSD sempre defendeu um modelo muito semelhante a este, ainda que mais alargado, e por isso mesmo a primeira palavra é essa, é de congratulação. A segunda é de agradecimento a todas as pessoas que se envolvem, que se dedicam à Feira Afonsina, que são muitos e muitos voluntários que trabalham arduamente na semana que se antecede, pelo menos, e antes, quando estão a preparar as encenações e etc. Grupos como, por exemplo, a Outra Voz e muitos outros que seria injusto estar aqui a enumerar, porque nunca conseguiria enumerar todos, associações e também, obviamente, como disse já a Mariana, os nossos empresários, todos eles em conjunto e promovendo sinergias, conseguem transformar isto num espetáculo muito agradável e muito acolhedor. E, por fim, uma coisa que me deixa sempre pena na Feira Afonsina, e que discuti isso numa conhecida esplanada do Largo da Oliveira, na segunda-feira, que se antecedeu ao dia 24 de junho. Que é, à segunda-feira nós ainda víamos as pessoas a montar as coisas, e cerca de 10, 15 pessoas pelo Largo da Oliveira, pouquíssima gente na cidade. Isto para levar ao quê? À programação que é feita para a Feira Afonsina, ou seja, eu acho que grande parte dos guimaranenses, e não estarei a exagerar, acha que em Guimarães festeja o feriado de São João. E acha que o nosso, porventura, os mais desinformados poderão achar que o nosso santo padroeiro até será São João ou algo do género. E não deixa de ser triste. Isto muda-se e esta cultura local e vimaranense também se cultiva com a programação que o município nos oferece e com a informação que o município nos põe dentro de portas. O que foi, na minha opinião, este ano, como à semelhança de outros, mas acho que este ano manifestamente reduzido. Ou seja, é verdade que houve muita gente na zona da restauração, muita gente a ver os produtos das escolas profissionais, das associações e etc., mas muito pouco naquilo que é a programação, porque também não havia essa oferta cultural, que não pode começar a 4 dias ou a 3 dias do fim de semana, que tem que começar antes, como grandes festas, como é o São João e o Santo António, assim o exigem. Também este dia, para nós guimaranenses, devia ter essa importância cultural, que a programação começasse antes, que as pessoas pudessem estar na rua antes, que houvesse uma promoção, uma dinâmica humana muito antes, porque depois fica a sensação que isto é uma festa, quase uma festa popular isolada, não é? A comparação que o António fazia às gualterianas. Não é suposto, acho que isto é identidade, a nossa identidade e de Portugal. E deixa-me alguma pena que às vezes, não quero usar a palavra que se despreze, mas que não se dê tanta atenção à programação cultural, não só, volto a dizer, do dia, ou dos 2 dias ou 3 que antecedem, mas, por exemplo, do mês, deste cultivar
da cultura e até de informação dos guimaranenses, e envolvê-los, e só com dinâmica, e só com programação cultural, é que nós conseguiremos, eventualmente, começar a incutir isso. O Eduardo Fernandes já falou aqui numa coisa que eu ia pôr mais à frente, que era fazer um balancear entre a romaria e a oferta cultural, mas falaremos disso mais adiante, porque por agora, Francisco Teixeira, sei que tens alguma dificuldade em conviver com as grandes aglomerações. Imagino que nestes dias o Centro Histórico não foi propriamente o teu lugar de eleição, não é? Não, eu estou aqui numa situação difícil, porque quando a oposição diz bem nos eventos organizados pelo poder... Que não é a primeira vez. Tu desconfias? Não desconfio. Não desconfio. Enfim, o Eduardo tentou arranjar para algumas coisas e tal. Mas no essencial parece que está toda a gente de acordo, não é? A Feira Afonsina é uma coisa magnífica. As dezenas ou centenas de milhares de pessoas que estão na cidade é uma coisa fantástica durante aqueles dias. Depois a seguir temos o Summersby Sunset, e depois a seguir temos a Feira Branca. Não é Feira Branca. Festa Branca, Festa Amarela. Depois temos as Gualtarianas. Bom, vamos já ver. Do ponto de vista comercial e do ponto de vista turístico, é impossível dizer o que os meus dois companheiros de bancada disseram, é que a Feira Afonsina é um grande sucesso, não há a menor dúvida. Quer dizer, o turismo, do ponto de vista da projeção de Guimarães como um sítio cheio de gente, em que as pessoas vêm visitar a cidade, estão entusiasmadas, é um sucesso. Do ponto de vista comercial, aparentemente é um sucesso também, não é? E não há razões para pensar que não é. Os próprios comerciantes já o disseram, é um sucesso também, já é. Portanto, isso é bom. Como dizia hoje uma pessoa que estava a conversar comigo ao fim da tarde, é bom, as pessoas estavam alegres, contentes, isso também é bom, não é? Eu estive na Feira Afonsina, fui comer uma sanda de porco assado, de que sou fã, devo dizer, e... Para quem está a gravar o programa, a hora de jantar ainda não jantou, isso é uma violência, Francisco. Mas eu sou fã da sanda de porco assado, mas... De facto, as pessoas, sobretudo as crianças, era uma alegria ver as crianças bem dispostas. Se as crianças estiverem bem dispostas, por regra, nem sempre, os pais também estão, e as mães, felizes e contentes, os mais velhos, toda a gente de uma enorme alegria. Enfim, aparentemente isto é só bondade. Mas... Só falta dizer que havia passarinhos a chilrear. Sim, havia os passarinhos a chilrear, eles chilreavam. Na sexta-feira choveu bastante. Não, mas cheirava a humus da terra que se libertava, era só coisas belas, bonitas e boas. Francisco, parece o Sá de Miranda. Exatamente. Está encantado. Agora, que dimensão cultural é que isto tem? Tem muito pouca, para não dizer que não tem nenhuma dimensão cultural, para não dizer exatamente a inversa. Que a Feira Afonsina é uma festa, é um evento recreativo, não é? No bom sentido da palavra, é uma espécie de um circo que tomou a cidade inteira, não é? E que põe as pessoas bem dispostas e alegres. Mas isto não tem nada a ver com a identidade cultural de Guimarães, nem com a identidade cultural nacional, bom, a não ser muito lateralmente, não é? Desde logo por causa da inautenticidade do que lá se mostra, quer dizer, vende-se desde plástico, a fancaria, a aldrabice das mais óbvias, de feira. Também se compram coisas magníficas na feira, muito verdadeiras, mas é uma espécie de uma enorme feira de inautenticidade, de uma falsidade assumida. Quer dizer, as pessoas sabem, ninguém está a ser enganada, na verdade. Ninguém pensa que está mesmo numa feira medieval do século XII, não é? As pessoas sabem todas disto. Os pais não aldrabam os filhos. Ninguém diz que teve ali Dom Afonso Henriques e tal, que ele era o cavalo. Bom, ninguém diz isso. Mas a verdade é que esta circunstância deste turismo de massa, turismo interno na maior parte dos casos, neste turismo de massa profundamente inautêntico, transformando a cidade num evento integral, não é? Independentemente de estava mais gente na Colina Sagrada e estava menos gente na Oliveira, isso, enfim, não é lá muito relevante para mim, do meu ponto de vista, para a análise deste assunto. Esta lógica de fazer da cidade um evento total,
não é? Da cidade como um evento total, de onde ninguém pode escapar, particularmente as pessoas que cá vivem. Portanto, as pessoas que cá vivem não podem fugir do evento total. A natureza das pessoas naquele dia é uma espécie de natureza turística. Ou se é turista, ou se está metido dentro de casa fechada, ou se sai da cidade. Não é? Ou se sai da cidade, porque habitar na cidade numa relação um pouco mais intimista, um pouco mais doméstica, um pouco mais de maior proximidade cultural, justamente, identitária, para não dizer amorosa também. Bom, isso por estes dias não é de todo possível, não é? E o problema é que isto tornou-se um modismo nacional e internacional, nem sequer é uma coisa apenas de Portugal. Quer dizer, há feiras afonsinas e medievais no país inteiro. Isto tornou-se uma grande indústria de feiras medievais e de feiras, enfim, pseudo-medievais e de feiras pseudo-afonsinas no país inteiro. Empresas que vêm, sobretudo, empresas portuguesas, empresas que vêm de Espanha e que montam os seus estaminés de cidade para cidade, de aldeia para aldeia, de vila para vila e vendem essa inautenticidade. Enfim, é sempre bom ver as pessoas alegres, quer dizer, quanto a isso nada a dizer, é sempre bom que os comerciantes ganhem dinheiro. Mas a mim preocupa uma questão mais vasta, não é? Da inautenticidade da relação das pessoas com o espaço. Porque justamente depois a seguir vem a Noite Branca. E depois a seguir vem uma marca comercial, a Somersby Sunset, não é? A cidade é tomada por uma marca, não é? É uma espécie de capitalismo global, no que a cidade diz respeito. Não é? A cidade passa a ter uma marca. Já não é o pavilhão Superboc, é a cidade Somersby, ou Somersby. Não é? E este capitalismo global, não é? Que tudo consome, que tudo digere, a mim faz-me impressão. Eu sei que, eventualmente, as pessoas que nos vejam estão todas contra mim, porque eu não consigo vender isto a ninguém, quer dizer, porque, ou quase ninguém, vale a verdade. Mais rigorosamente, quase ninguém. Há algumas pessoas que sim, quer localmente, quer internacionalmente, que percebem e concordam, não é? Com esta ideia de que há aqui uma venda de uma inautenticidade global. Ou seja, as pessoas já não vão a uma manifestação, as pessoas já não vão a um evento político, a um evento cultural, no sentido mais estrito da palavra, mas vão à Noite Branca, ou à Noite Amarela, que não é nada. É só um sítio do choque permanente, da emotividade mais imediata. Mas a mobilização interna, não é? Mais reflexiva, mais deliberativa, mais pensada, ou mais íntima, da relação mais íntima, bom, isso não vão, isso não querem saber. E isto preocupa-me que se esteja a alimentar esta lógica. Isto não é uma questão de Guimarães, sequer, não é? Mas faz parte desta lógica ultracapitalista que nos consome. Eu ainda queria ouvir sobre a oferta cultural, mas já vamos falar a seguir, porque Mariana Silva, não sei se, enquanto o Francisco falava, por vezes notava da tua parte algum assentimento, sobretudo quando ele discorria sobre este novo capitalismo cultural, não sei se era a expressão que o Francisco usava, mas andava próximo disso. Não, eu fico admirada com esta interpretação que o Francisco faz da festa afonsina, não é? É óbvio, eu disse na minha intervenção que é um cenário igual a muitos outros e que chama gente, que enganado ou não, vem para comer sandes de porco assado ou que vem comer outras coisas e que sabe perfeitamente que as espadas que dão às crianças são de plástico, não é? Ou de uma madeira muito presente e muito atual. Como é óbvio, os cavalos não duram 800 anos, isso as crianças também sabem, e por isso tudo aquilo é um cenário, não é? E podíamos até dizer que as peças que são apresentadas, porque há peças de teatro que são apresentadas ao longo dos dias, não sei se 2 ou 3 este ano não vi, por isso não tenho a certeza de quantas foram, mas isso também é um momento cultural. O circo também é um momento cultural, e por isso parece-me que tudo cabe, todas as ofertas cabem dentro daquilo que pode ser a oferta cultural de uma cidade, ou recreativa. E quando o Francisco diz que as pessoas que moram na cidade não conseguem viver o seu dia-a-dia nestes dias de festa, também nas festas gualterianas isso acontece. Também em Lisboa e no Porto, quando é o São João e o Santo António, fica impossível viver naquelas cidades, porque quem vive no centro não consegue sequer sair da porta
de casa nestas alturas. E por isso parece-me que quem vai viver para os centros da cidade sabe que tem estes dias muito específicos que possam trazer aqui alguns problemas. Mas concordo com o Francisco quando fala, por exemplo, numa noite branca em que ouvimos na última Assembleia alguém dizer que era uma festa icónica de Guimarães. Até isso sim é coisa para deitarmos a mão à cabeça e pensar, mas o que é que se passa? Porque é que de repente se diz estas coisas destas festas que apenas trazem uma intenção de um momento mais divertido para as pessoas. E a festa branca até me parece naquilo que aconteceu em Guimarães, e não falo de outras, como por exemplo em Braga, que é diferente, mas daquilo que aconteceu em Guimarães até me parece que é uma coisa mais de passeio, em que as famílias se vestem de branco e vão passear e vão ver, como noutro fim de semana qualquer, em que passeiam pela cidade e param para beber um café ou para beber um copo. Por isso, há mais movimento, há concertos, há DJs, há outras questões. Agora, a oferta que a Câmara faz do Sunset no sábado, da Feira Afonsina, de outras festas que surgem, ou da Festa Branca, podem também incluir momentos mais didáticos, podem também incluir, temos também o cinema à noite, não é? E por isso o problema é que todos aqueles momentos culturais que são mais específicos e em que as pessoas não vão, não é? São em espaços fechados. E em que as pessoas não têm dinheiro para ir, porque se nós pensarmos num jazz, por exemplo, os bilhetes são a 30, 40 euros. Quem é que pode ir a isto, não é? Mas, exemplo, e se calhar se fizéssemos um festival de jazz na rua gratuito, se calhar as pessoas iam. Não é? Nós temos é que oferecer de tudo às pessoas, e este também é o compromisso que o município devia assumir com a sua população e todos aqueles que vêm de fora, porque vem muita gente de fora. Em paralelo com a Feira Afonsina deste ano, houve uma oferta cultural de qualidade. De qualidade foram as terceiras jornadas históricas, de facto com um painel de muita qualidade, a trazer assuntos que de facto foram apresentados de um modo acessível a praticamente toda a gente. Na tarde de sábado esteve cheio o salão dos Passos do Duque, mas depois à noite, já para uma mesa redonda sobre couros e sobre os mistérios, de facto já não havia tanto. O que me leva a supor, talvez, que haja pouca divulgação para isto. Isso talvez seja uma questão que deveria ser ponderada, Francisco, não? Sim, bom, mas as jornadas históricas são... quer dizer, se não fosse a Feira Afonsina, elas não funcionam por causa da Feira Afonsina ou deixam de funcionar por causa da Feira Afonsina. Vamos ver. Estas fazem mesmo parte da Feira Afonsina. Pois eu sei que fazem parte da Feira Afonsina, mas se houvesse umas jornadas históricas noutro momento, quer dizer, podiam existir, já existiram noutros contextos, com outros nomes. Vamos ver. Eu queria ver se me explicava bem. Um circo é um momento cultural. Para concluirmos. Sim, para concluir. Vamos ver. Eu, quando utilizei a expressão circo como um sinónimo. Não é a expressão sinónima, não é certa. Como uma alusão, não é? Uma espécie de paráfrase daquilo a que nós chamamos de inautenticidade, não é? Um circo nós sabemos que é uma coisa inautêntica, não é? É uma coisa falsa, é uma coisa... O palhaço não é palhaço, o palhaço triste não está triste, o palhaço alegre não está... É uma ilusão, exatamente, é uma ilusão. O circo é a ideia... Quer dizer, eu dizia aqui circo como uma metonímia, uma metáfora de uma lógica de ilusão, não é? É nesse sentido, é uma ilusão, é uma simulação. As próprias supostas peças de teatro, recriações históricas das batalhas medievais, não têm nenhum rigor histórico, como nós sabemos disso, não têm rigorosamente nenhum rigor histórico. Nem precisam ter, mas não têm dimensão cultural, é por isso que eu digo. Antes, pelo contrário. São fancaria, ou seja, são plástico. Quer dizer, a maior parte das pessoas sabe que aquilo não é verdadeiro, não é? Mas cria-se um ambiente global de mistificação. De mistificação. Não é uma aula de história. Sim, não é bem uma aula de história. É quase como a história de a colina sagrada ser colina sagrada, como os Passos dos Duques, não é? As pessoas pensam que Dom Álvares Henriques vivia nos Passos dos Duques, não é? E não lhes explicam que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que o próprio Castelo de Guimarães não era no tempo do Passos de Dom Álvares Henriques como é hoje, não tinha rigorosamente nada a ver.
há uma ilusão, uma lógica ilusiva que se cria no meio disto tudo e uma exploração integral da cidade. Quer dizer, há aqui uma lógica ultracapitalista de temos de explorar todas as ruas, todas as ruelas, todas, que eu até percebo muito no PSD, que tem muito esta lógica ultracapitalista do turismo é que é bom. Para já não falar aqui numa questão, é que estes eventos são altamente dilapidadores do ambiente. São altamente dilapidadores do ambiente. São completamente... produzem uma quantidade monstruosa de lixo, não é? Qual é a grande diferença entre estes eventos, a Noite Branca, o Summersby e a Feira Afonsina? Que não são diferentes. A Noite Branca não é diferente da Feira Afonsina naquilo que é a sua essencialidade, a sua lógica de ação. Qual é a grande diferença? É que as Rotarianas estão associadas a um ciclo natural, um ciclo histórico profundo, não é? As Rotarianas têm a ver, justamente, em grande parte são, por altura enfim, meados do verão, que tem a ver com uma festa que já está integrada na memória histórica de Guimarães e que pode estar a ser substituída justamente porque esta lógica das feiras afonsinas, que não tem nada a ver com a memória histórica de Guimarães. As festas populares, regra geral, estão associadas aos ciclos naturais. Estão associadas aos ciclos naturais, aos personagens religiosos que fazem parte da tradição religiosa, popular e pagã, a que todos estamos ligados. E, portanto, existe aqui uma sincronização entre as festas populares de massas, incluindo as festas populares de massas, e a nossa cultura de profundidade. Isto não. Isto são eventos comerciais, eventos turísticos, que deste ponto de vista têm interesse. Claro que têm, animam a economia, mas que criam, mas que aceleram lógicas, ou seja, modos de agir, modos de pensar, modos de nos relacionarmos todos, que são muito superficiais, muito inautênticos, muito preenchermos o papel, seja ele qual for. Há pessoas que se vestem assim. Mas as festas gualterianas vão ficando para trás em favor destas? Achas isso? Eu acho que sim. Mas então qual é a diferença de umas para as outras? É que as festas gualterianas têm uma tradição secular. Não, mas para serem substituídas não há diferença. Não, eu acho que não devem ser substituídas. São ilusórias na mesma? São conjuntos de pessoas que se dirigem para... As festas gualterianas assentam... Não há grande diferença. Completamente. As festas gualterianas têm a ver com... partem de uma relação com o santo, com uma certa paganização da relação com São Gualter, que tem uma tradição... faz parte da tradição identitária e cultural de Guimarães. Mas esse é um momento religioso. O pagão é muito semelhante a uma festa afonsina, uma festa branca. Mas é ancorada no momento religioso. O momento pagão é ancorado, como a Romaria de Grande de Santo Cato. O momento pagão é ancorado no momento religioso. A feira afonsina, ou a festa branca, ou o Summersby, ou lá o que isto é, não é ancorado a nada a não ser na necessidade, até certo ponto, ou na utilidade de fazer dinheiro. Enfim, eu também concordo, é importante que se faça dinheiro, as pessoas ganhem a vida, mas a redução da vida, ou de uma parte substancial da vida, esta lógica, ou da cidade, é disso que eu estou a falar, a redução da cidade, em grande parte, não é integralmente, naturalmente, é esta lógica puramente comercial, a mim preocupa. Desculpem, talvez seja sensível demais. Vamos deixar o Eduardo concluir este tema? Sim, claro. Até porque o Eduardo levantou ali algumas questões de alargar o âmbito, quer no tempo, quer no espaço. Eu espero que não ponham a feira a funcionar um dia deste na Rua Dom João I, quer dizer... Eu continuo a achar isto. O Francisco disse aqui uma coisa interessante que eu quero pegar para depois lançar esse mote. Não é só o PSD que é a favor da feira afonsina, que não disse aqui, nos moldes em que ela está, ou até mais alargada. Creio que isto terá um consenso quase geral de todos os intervenientes políticos locais e da população em geral também. Agora, eu creio que, não deixando de concordar aqui em parte também com o Francisco, isto também é inédito, não é? Algum dia teria que acontecer. Na questão mais cultural e histórica. É quase inédita. Enquanto que os gualterianos têm 100 anos, para aí, a Feira Afonsina é muito inédita, é uma coisa que tem 10 anos. Tem mais de 100 anos. Já tem mais de 100 anos. Já tem mais de 100 anos. 1909, a primeira vez. Exatamente. Enquanto que isto é da semana passada, não é? Pronto, mas voltando aqui a esta questão, eu acho que a questão histórica e cultural se impõe, efetivamente, se nós sairmos deste âmbito de festividade do porco assado e do vinho e da cerveja, que também faz parte. Eu estive na sexta-feira e nem por isso deixou de estar muita gente, apesar de estar a chover, e por isso também mostra aqui que mais do que
a festa em si, a vontade, como aqui falámos também, das pessoas em estar, em participar, também já era grande e é perfeitamente compreensível, mas nós devíamos estender isto ao Conselho, aproveitar que já temos uma rede cultural criada, integrada, e promover o dia 24 de junho, dizer às pessoas o que é. Eu volto a dizer, eu passei em muitas freguesias, aliás, há freguesias em Guimarães onde se celebra, por exemplo, o dia de São João, é o caso de Brito, as festas são de São João de Brito, são as festas populares da Vila de Brito. Este ano em Covas festejou-se... Não é este ano, mas a festa de Covas é uma festa que tem 50 anos no mínimo. É uma das festas mais famosas de Covas, daqui pelo menos até Vizela ou até Braga. Foi o primeiro ano, eu vou ser sincero, que eu tive conhecimento que havia o São João em Covas. Pronto, Eduardo, mas pronto. Eu confesso, não pronto, mas estás desculpado. Ser jovem não é curado, como diz um amigo meu, ser jovem é uma doença que passa, não há problema nenhuma. Mas São João de Covas é o mais importante de São João de Guimarães há 5 anos. Deixamos o Eduardo concluir, porque temos outro tema aí. Para terminar, eu acho que este enraizamento cultural e o facto das pessoas ganharem vontade em conhecer mais sobre a história e perceberem efetivamente se estão ou não a ser enganadas aqui em alguns momentos culturais, parte também disso e dessa programação mais intensa, mais densa também, que o município deve oferecer se efetivamente quer tornar este dia 24 de junho o dia 1 de Portugal. Muito bem, olhamos para a Assembleia Municipal, para a primeira reunião desta sessão da Assembleia Municipal. Como já disse no início, tivemos na passada terça-feira a primeira reunião e quinta-feira, a partir das 9 das 21 horas, no tempo em que estamos a gravar este programa, estará a iniciar a segunda reunião. 2 ou 3 notas antes de olharmos mesmo para os temas que forem debates, 3 notas de rodapé, mas que são interessantes para percebermos também que a Assembleia Municipal é um órgão institucional, mas onde há uma certa vida. Lembrar, por exemplo, as dificuldades que o deputado Nuno Vieira de Brito teve em concluir a sua intervenção. E isto porque, a determinada altura, o deputado Nuno Vieira de Brito teve problemas de visão e não conseguia concluir a sua intervenção. Talvez tivesse ficado encadeado pelas luzes, alguma coisa lhe aconteceu, ele fez várias tentativas e não conseguia. De tal forma que o vereador Ricardo Araújo e uma senhora do apoio à Assembleia Social, a Dona Fernanda, vieram em auxílio do deputado Nuno Vieira Brito com as lanternas dos telemóveis para que ele tentasse concluir a sua intervenção. Que, de facto, foi ali um momento constrangedor porque o deputado estava mesmo em dificuldades. Já agora, uma outra nota também de rodapé. Para lamentar que um cidadão que se tivesse inscrito para participar, para intervir, e quando chegou à altura da sua intervenção, ele não deu o sinal de si. Provavelmente esse cidadão tem todas as razões para não ter intervido, deve ter razões fortes, mas foi pena que, de facto, não tivesse utilizado esse momento para fazer ouvir a sua voz naquilo que é o Parlamento Municipal. Uma última nota para lembrar a estreia do vereador Paulo Lopes Silva enquanto Presidente da Câmara em exercício. Segundo a informação que o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu no início da sessão, o Presidente Domingos Bragança estava em Lisboa em negociações, em contactos com diferentes ministérios e, portanto, não poderia chegar ao início da reunião, o que de facto aconteceu. Coube ao vereador Paulo Lopes Silva fazer o papel de Presidente da Câmara em exercício e, para recordar esse tempo, deixamos aqui 2 ou 3 intervenções do vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Também uma primeira palavra, porque de facto só é a primeira vez nessas funções, para agradecer também as palavras do deputado Nuno Vieira Brito e agradecer todas as intervenções em geral. Tentarei responder a todas as questões, dentro daquilo naturalmente que tiver informação e daquilo também que couber à Câmara de alguma forma responder. Eu sei que, felizmente, e agradeço-lhe a simpatia, posso parecer um bocadinho mais jovem do que o que sou. E eu também não me deixarei ficar apenas por aí, porque dizer-lhe que não sinto esse mau tempo no canal, não relativamente a tudo aquilo que diz que sente, que todos sentimos naturalmente, ou que foi a pandemia, ou que é a guerra, mas àquilo que são as orientações do município. Muito obrigado. A intervenção do vereador Paulo Lopes Silva, aqui no papel da Presidente da Câmara em exercício, e minha cara Mariana, Francisco e André, eu lanço-vos uma pequena provocação. Que o comentário é que faz a prestação do vereador Paulo Lopes Silva, mas sobretudo se não estaríamos aqui a assistir ao nascimento de uma intervenção mais ativa e mais visível por parte do vereador Paulo Lopes Silva. Mariana. Eu acho que, na minha opinião pessoal e muito pessoal, qualquer elemento daquele executivo consegue ter uma intervenção muito mais
com muito mais energia do que o Sr. Presidente Domingos Bragança, mas isto, cada um tem as suas formas de estar, e por isso eu prefiro com mais energia, como o fez o Sr. Vereador da Cultura, Paulo Silva. E esta diferença fez-se notar, não é? Até porque ele tentou responder a todas as perguntas, sendo que pode ter tido ali uma ou duas falhas, o que é normal também numa estreia. Uma das falhas já não é normal e não é perdoável, quando a CDU lhe pergunta pelo facto de se Vamos ver ter... isso mais à frente, Mariana. Não. Vamos ver mais à frente um bocadinho essa questão. Porque agora gostava mesmo de Tudo bem, que assim eu podia já desenrolar. Do vereador Paulo Lopes Silva. Eduardo Fernandes, como é que olhou para a intervenção do Presidente da Câmara em exercício? Bem, eu tenho uma opinião muito pessoal também como a Mariana acerca do Sr. Vereador. E neste caso concreto são os mais interessantes. Paulo Silva, já tive a oportunidade de debater com ele durante algum tempo e também de privarmos. E por isso sei bem como é que é o Sr. Vereador. Eu acho que tem algumas características que o afastam daquilo que eu procuro no perfil de um autarca de proximidade, a começar porque acho que ele é muito demagogo e por isso tem alguma dificuldade às vezes em compreender estas respostas mais superficiais a perguntas como fez a CDU, de mandar procurar no link que depois emendou a mão, por exemplo. Já vamos falar sobre isso. E outras perguntas que depois prendemos ali na discussão de política nacional, como foi acerca do Serviço Nacional de Saúde. Coisas que já passaram, coisas que... Enfim, que ao cidadão comum de Guimarães, tirando a questão da hemodinâmica, muito pouco diria, e que às vezes o perfil de um autarca, ou pelo menos o perfil que eu acho que um autarca deve ter, deve passar um bocadinho ao lado disso. Claro que deve estar informado e preparado para ter esse tipo de discussão. Agora é importante, como disse o António, que percebemos que isto é o Parlamento local e não a Assembleia da República. Francisco Teixeira, como é que olhaste também, ou se fazes alguma apreciação? Não, eu vi só metade da Assembleia, metade não, na verdade não vi metade, vi para uma hora da Assembleia, hoje de tarde, gravada, não é? Portanto, vi algumas destas intervenções do Paulo Lopes Silva e não me pareceu que houvesse aqui nada de especial. Quer dizer, eu acho que não há aqui nenhuma apreciação em especial a fazer. O Presidente da Câmara não estava, pelos vistos, a vereadora da Educação, que é a Adelina Pinto também estava ausente. A Adelina não estava no estrangeiro e o vereador que vem a seguir na lista exerce as funções de representante do Presidente da Câmara, não é Presidente da Câmara em exercício. O Presidente da Câmara... Sim, mas não é. Quer dizer, a não ser que o Presidente da Câmara tenha metido férias ou tenha suspendido o mandato. Não é? Portanto, como não meteu férias, nem suspendeu o mandato, o Presidente da Câmara em exercício ainda é o Domingos Bragança, que eu saiba, não é? Quando se fala em exercício, era naquele âmbito concreto, naquele tempo concreto da Assembleia Municipal. Ou seja, naquele caso concreto, o vereador que fala em representação da Câmara é o vereador que fala em representação da Câmara. No caso, pode falar em representação da Câmara e em representação do próprio Presidente. Mais correta, mas eu estou a dizer apenas a expressão que se usou na Assembleia Municipal. O Presidente da Câmara em exercício é o Domingos Bragança, não é? Como é óbvio, não é? Eu até vi uma motivação adicional. Eu até vi um deputado municipal a chamar, enfim, como isto é o Parlamento, chamar Presidente da Câmara mesmo, não só Presidente em exercício, mas mesmo a chamar Presidente da Câmara. Mas isto são... Esse membro da Assembleia depois emendou a mão. Pois não, eu passei à frente, depois já não reparei. Mas não, penso que a intervenção foi normalíssima. Eu não assisti a este pormenor da CDU, não sei exatamente o que estão a falar, poderei comentar a seguir. Mas não me pareceu, sinceramente, que acho que o Paulo Lopes Silva respondeu de maneira absolutamente normal, até muito rápida, muito expedita, não é? Muito expedita. Poderia, num outro caso, ter aprofundado um bocado mais, mas cumpriu aquela função de representação com toda a normalidade. Não vi nisto nenhuma anormalidade. Olhamos então para a Assembleia Municipal e vou pegar precisamente naquilo que a Mariana já há pouco levantou relativamente a questões que a CDU colocou à Câmara Municipal e que não viu respondidas e, num caso, até sentiu de alguma forma o vereador Torquato Ribeiro algum melindre na resposta que recebeu. Não é vereador Torquato Ribeiro. Desculpe. Lá está, é muito fácil a gente se enganar. E por isso foi muito fácil também todos chamar-lhe Presidente da Câmara ao ser vereador. Já foi vereador. Exatamente. A questão é que a questão que se colocava da CDU é que a CDU pediu o parecer relativamente à prospecção de lítio na região, no nosso concelho, mas pediu por escrito.
E que eu saiba, há regras na Assembleia Municipal e há regras às quais a Câmara Municipal tem que obedecer. Se recebeu da parte do Grupo Municipal uma pergunta escrita ou um pedido de documentação escrito, tem que responder por escrito. E aquilo que foi questionado na última Assembleia foi que este pedido de parecer entrou a 22 de fevereiro, se não me engano, ou 23 de fevereiro, agora não estou certa, mas entrou em fevereiro e estamos em junho e a CDU ainda não recebeu nenhum documento. E o Sr. Vereador questionado sobre este assunto teve a pior resposta que poderia ter, que é, vá ver ao link, porque está no site da Câmara Municipal. Ora, para uma pergunta normal, sem ser escrita, isto já não se dizia. Para uma pergunta que foi escrita e que teve que seguiu todos os trâmites da Assembleia Municipal, muito menos. Mas eu também já fiz questão de lhe dizer à saída e por isso penso que está aqui sanado este problema e ele também se retratou logo de seguida. Agora, os assuntos importantes da Assembleia. Não concordo quando o Eduardo diz que se perdeu um bocado ali na questão da saúde a nível nacional, até porque é uma questão, foi no PAOD, no período antes da ordem do dia, e por isso é normal que se levem os assuntos nacionais também, e todos nós sentimos esta fragilidade do Serviço Nacional de Saúde também em Guimarães, não é? É a nível nacional que se sente este caos, não é? Que não é de hoje, que já apontamos várias vezes o problema deste caos. O investimento que foi feito nos últimos anos foi para pagar dívidas e não foi propriamente para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E isso agora vê-se, não é? Estamos a assistir a este caos que já existia, que estava previsto e que agora, com os profissionais cansados de 2 anos de pandemia, se tornam ainda mais evidentes e é uma dinâmica abre no verão ou abre no fim do verão, mas esqueceram-se foi dizer que verão é que era. E por isso, se é no verão de 2022, cá estaremos todos, espero eu, para assistir a esse momento. Mas o calendário já começou. Exatamente, que já começou. Mas pelos vistos é só lá para o fim. Quem anunciou esqueceu-se de dizer que era para o fim do verão. Eu gostaria só de me referir aqui a uma frase que também ouvimos, que foi até de acusação, penso eu, que a oposição, principalmente, eu acho que esta até é uma frase do PSD e o Eduardo poderá corrigir-me se eu estiver errada, a governação em Guimarães vive fechada em si mesmo, que é uma acusação que a oposição faz à governação em Guimarães. E foi dito que não. E foi afirmado que não, muito pelo contrário. Aquilo que nós temos visto não é... O Conselho Consultivo. Exatamente, o Conselho Consultivo de Educação e uma série de... Podemos até evocar a estrutura de missão da Capital Europeia Verde, que tem 400... representantes de empresas e da comunidade, mas no fundo, quando se pergunta qualquer coisinha que seja sobre a Capital Europeia Verde, ninguém sabe. Está lá tanta gente, há tanta gente a participar e a dar opinião e dentro deste projeto, e depois quando se pretende saber alguma coisa, ninguém sabe. E este é só um dos exemplos, não é? E por isso, hoje, também na Assembleia, nos restantes documentos, também sobre o ambiente, vai-se discutir a formação de uma outra comissão, em que também não há nenhum elemento de fora. Se formos a ver todas aquelas instituições que vão estar presentes neste grupo de trabalho, que vai fazer projetos para a comunidade, não está ninguém de fora, a não ser elementos do PS. E, por isso, aquilo que nós vemos é realmente uma governação em Guimarães fechada. Quando se pretendeu, durante a pandemia, reunir com a Câmara e que a Câmara chamasse todos para todos podermos ajudar naquilo que era o combate, a Câmara também disse que não precisava da ajuda de ninguém. E por isso há aqui esta questão de governação em Guimarães viver fechada em si mesmo. Isto é uma verdade e é cada vez mais uma verdade. E para todos os problemas, desde a Turitermas, à questão da Capital Verde Europeia, à questão da hemodinâmica, que antes das eleições era uma coisa, depois passou a ser outra, na terça-feira já é outra. Há aqui todo um caminho que se vai fazendo
à medida da pressão da comunidade, como a festa branca, não é? Que não vai existir, mas vai haver uma muito melhor para o ano. Não existe agora, mas para o ano vai haver uma muito melhor. E por isso continuamos aqui um bocadinho num barco à deriva. Eduardo Fernandes, e o PSD, por exemplo, pela voz de Paulo Lemos de Avião, acusou a Câmara de não ter um pensamento estratégico e desafiou a Câmara a ter pensamento estratégico. Emílio Guerreiro perguntou pelo centro da hemodinâmica, o financiamento da plataforma das artes, mobilidade, vamos ter outra vez o teleférico, dizia Emílio Guerreiro, e tem pastor e termas, embora se guardasse para melhor ocasião. Por onde é que vais começar? Bem, eu acho que o PSD, mais uma vez, levou uma série de temas interessantes à discussão nesta Assembleia Municipal e não o fez, como faz por norma também a bancada socialista, em registro de cartilha. E eu desafio todos os que nos estão a ver, se querem perceber o que é isto, a irem ver... Registro de cartilha. Registro de cartilha. Isso significa? Algumas intervenções cartilhadas, que nós vemos alguns membros a tocar... Sempre analogia com o mundo do debate no futebol, nas televisões. Por exemplo, troca de cadernos na bancada. E depois o deputado, o membro da Assembleia, vai ler, mas eu às vezes dá-me vontade de dizer, não é o seu caderno, o seu é o outro. Isto aconteceu, pouca gente percebeu, mas se virem o vídeo, que vos desafio, há lá um membro da Assembleia Municipal, um jovem, que foi, enfim, enumerar, aquilo parecia uma lista de compras, porque Guimarães participou, os jovens participaram num torneio Neno, que era a Liga Mini, porque correu tudo muito bem, e a ginástica artística, e é tudo absolutamente espetacular, e acredito que aquela lista estivesse também muito bem escrita, porque, no final de contas, nós percebemos muito pouco de estratégia, mas a nível de registro histórico, estava lá tudo, e para arquivo irá certamente ser útil. O PSD levou um tema que me parece interessante e que está um bocadinho esquecido, que é da habitação. As ARUs, pelas palavras do André Sousa Casalta, que já em 2020 tiveram em discussão na Assembleia Municipal e que novamente foram metidas na gaveta. Agora fala-se na aquisição de habitações para habitação social, mas também se falou disso e, entretanto, o tema vai esmorecendo. Ou seja, nós nunca sabemos muito bem que é um tema estrutural. A par da mobilidade também falamos, da capital verde europeia e do pensamento estratégico que engloba tudo, desde a economia a esta questão da habitação, da fixação, da inovação e enfim, de tudo o resto. Eu acho que era de dar mais enfoque nisto. Infelizmente a Assembleia não foi muito por aí. As respostas do Sr. Vereador em representação, para não cometer o erro de dizer Sr. Presidente de Câmara em exercício, em representação do Sr. Presidente de Câmara, também foram um bocadinho parcas. Notava-se que não estava à vontade com o tema e não conseguiu aprofundar, porque a questão e a intervenção pede aqui um detalhe maior. Afinal, em que ARUs é que nós vamos intervencionar? O PDM está em alteração. É muito importante que se discuta isto. Nós não podemos acantonar isto até ao final e depois fazer uma discussão apressada. Não se tem discutido esta questão da habitação em Guimarães. Parece-me problemático, porque não é só a habitação. Falamos, sim, com as ARUs da habitação, mas falamos também de desenvolvimento e de pensamento estratégico, a mensagem que o PSD tentou transmitir. Depois, há aqui uma questão que eu não consigo nunca deixar engraçada, porque eu também sofro com isto, que foi uma intervenção do membro da Assembleia, André Ferreira, sobre a capital verde europeia e a ligação à mobilidade. E ao facto de em Guimarães ainda existirem muitas freguesias que não têm autocarros nem aos feriados nem aos fins de semana, e de nós apregoarmos e continuarmos a apregoar que as pessoas venham todas de Sou de São Salvador ou de Briteiros de bicicleta, que façam uns 15 km para cada lado, para virem à Feira Afonsina comer uma bifana e voltarem para lá. Mais uma vez, o Sr. Vereador, em representação do Sr. Presidente de Câmara, tem uma resposta também muito parca. Já se fez muito, sabemos que ainda há dificuldades, todos sabemos, vamos ver o que é que se pode fazer, mas já se fez muito. Nós precisamos de todos isto. Por exemplo, um exemplo muito breve e para terminar. Nos grandes eventos, há municípios, não quero enumerar, que têm um extra de serviços de transporte público, não é? E que funcionam durante toda a noite, ou, enfim, tem que ser estudado, tem que haver uma estratégia, mas isto acontece. Gasta-se mais dinheiro, é verdade. O município tem que colmatar estas despesas, mas é possível que as pessoas façam este transporte. Em Guimarães, pelos vistos, já se fez muito, mas ainda não dá para isto. Francisco Teixeira, e como é que olhaste para a Assembleia Municipal? O que é que eleges? Da parte que vi, primeiro, eu concordo com o senhor, eu acho que as respostas... Concordo, não, é uma obrigação legal. As perguntas por escrito têm que ser respondidas por escrito, nem pode ser de outra maneira. Bom, quanto à questão da habitação, vamos já ver. A questão da habitação, já falámos aqui abundantemente sobre a questão da habitação, mas
mais um pequeno item, convém não desvalorizar, como o Eduardo fez aqui, o facto de a Câmara ir construir 172 habitações para 172 famílias. Portanto, o tema não vai esmorecendo, Eduardo. A Câmara vai fazer as casas, não é? E, portanto, não vai estar a falar disto cada 8 dias. É verdade que estas 170 casas não resolvem o problema da habitação em Guimarães, mas é um impulso simpático, para ser eufemista, para dizer que é importante, que é muito importante, que isto está... que é pobreza habitacional, não é? Não, é tão importante. Identificada. Não, mas isso é importante, seja lá. E nós sabemos disso, não é? Pronto, é importante. Portanto, eu não gosto que desvalorizem. Como não me passa pela cabeça dizer que o problema da habitação está resolvido em Guimarães com estas 160 habitações, porque não está, o tema é muito mais estrutural, não me passa pela cabeça desvalorizar o investimento que o município vai fazer, o investimento financeiro e o investimento político nesta habitação, como a PSTU faz. Portanto, não desvalorizo. Isto é verdadeiramente importante e eu só espero que estas 170 casas sejam o início e que haja, ainda antes do final do mandato, a possibilidade de lançar, pelo menos, no mínimo, a construção para concursar mais 170 casas, no mínimo. Acho que isso é razoável e é até de esperar que isso venha a acontecer. Quanto à questão da participação, vamos já ver, a questão da participação organizada é sempre complexa por variedíssimas razões. Os poderes públicos têm a tentação, sempre, de organizarem excessivamente a participação. Ou seja, dizerem vamos ouvir, vamos criar isto, vamos criar aquilo outro, e depois esse tipo de organização fica construído numa base muito burocrática, numa base muito institucional, com pouco espaço para uma certa autonomia dos cidadãos e das organizações. Eu diria que isso é quase da natureza das organizações públicas que isso aconteça assim. Mas a verdade é que em Guimarães, apesar de tudo, há um leque, aqui foi enumerado, um leque muito grande de espaços de participação cívica. E eu aqui digo aquilo que já disse várias vezes, quer dizer, as oposições em particular não se devem queixar, devem fazer o contrário, fazer a crítica se essa participação não está a ocorrer, porque a Câmara não deixa, e participarem eles próprios, desmontarem os mecanismos de participação quando acham que os mecanismos de participação são mecanismos de participação apenas encenados, não é? Vou utilizar a terminologia de há um pouco. Criar alternativas, é isso? Criar alternativas e criticar os mecanismos de participação que se acha que sejam encenados. Permite uma analogia, uma espécie de presidências abertas, como fez Mário Soares relativamente ao governo de Cavaco Silva, assim uma coisa no género? Pois, eu acho sempre muito estranho quando vejo a oposição a fazer queixinhas do poder, não é? E eu acho que isso é uma certa razão pela qual a oposição não tem tido sucesso, não tem sido sucesso em Guimarães, para além do sucesso do próprio Partido Socialista, como é evidente. É de facto esta história de estar a sempre arranjar alibis, dizer que os outros é que são culpados. Bom, se a participação não ocorre, digam quando é que ela não ocorre e arranjem alternativas para a participação, de maneira a que os cidadãos... O Francisco chegou agora, e isto, por exemplo, a candidatura à Capital Verde já é longa, não é? E por isso Mariana, o Francisco, como chegou agora à política ativa e local, Mariana, só agora é que está a ver como é que a oposição trabalha. Mas vamos lhe dar tempo para ele ver e para perceber que as críticas são feitas frequentemente à forma... E críticas e que eu acrescentei, a oposição pôs-se à disposição da Câmara Municipal para ajudar quando foi da pandemia. Mariana, pôs-se à disposição de conversar, de dialogar, pôs-se à disposição de ir às reuniões da Capital Europeia Verde, de onde saíamos iguais. Mariana, por isso, eu nem sei não estou a perceber, não há, por exemplo. Não estou a perceber o que é que o Francisco quer que a gente faça. Não há. Podemos fazer sempre, isso, exatamente. Se não propuseram, devem propor, se o PS chumbou, fez mal, que que haja uma comissão de acompanhamento da candidatura à Capital Verde. Portanto, essa propusemos para a anterior. E ela nunca mais acabou, por isso agora já está a trabalhar na atual. Pronto, e agora deve haver uma comissão de acompanhamento. Deve haver uma comissão de acompanhamento no âmbito da Assembleia Municipal para a Capital Verde. Não, o que eu acho um bocado constrangedor, devo dizer, e acho que é uma das razões do insucesso da oposição, é que a oposição se queixa. A oposição deve arranjar, de facto, as alternativas. Quer as alternativas práticas, ou seja, se não há aqui, eu faço acolá. Quer as alternativas práticas, quer concretizando
o que é que ocorre e o que é que não queixes ocorre. Que não tens autocarros, E eu Eduardo, não te queixes. eu acho que queixam-se demais. Não te queixes, traz a bicicleta. Tem que, para além de queixar, tem que dizer como é que se devia fazer. Se o PSD acha que é pouco o transporte público que existe, e eu também acho que é, mas compete ao PSD a dizer, não, nós temos que gastar mais 100 mil euros por ano, 200 mil euros por ano, 300 mil euros por ano, para pôr transportes para as freguesias X, Y e Z. Tem que fazer isso, porque depois tem que dizer onde é que se vai buscar os 100 mil euros, os 200 mil ou os 300 mil euros por ano. É preciso que isso diga. Não sei se, por exemplo, não era preferível os transportes alargar a Feira Afonsina, não é? Quer dizer, se for preciso, era capaz de ser mais interessante do que isso. Eduardo, um minuto. Para terminar, nesta questão da queixa, e está-se a ver agora, ao fim de muito tempo, não é só a oposição que se queixa, também os opositores partidários internos do Partido Socialista se queixam dos modelos de governação. Porque temos um candidato autárquico, temos um candidato à Conselhia do Partido Socialista que recentemente falou sobre a boa governação e o facto de em Guimarães ela não existir na sua totalidade, ou pelo menos como ele acha que devia existir. Por isso não é só a oposição que se queixa, é também agora dentro... De facto, não vi essa notícia. Não vi essa notícia. Eu não quero fazer publicidade a outro meio de comunicação. Isso é uma fake news. Isso é uma fake news. Por isso, Eduardo, eu acho que não é só a oposição que se queixa. Tens de selecionar melhor as fontes, porque isso é uma fake news. Isso não aconteceu de todo. Não aconteceu de todo. Em relação à habitação, não só a habitação, mas as ARUs, aquilo que é as nossas áreas de construção e o alargamento das nossas freguesias urbanas e vilas. Acho que é muito importante esta discussão, muito rapidamente. Houve em 2020 uma discussão mais acentuada sobre isto, ela parou, não se voltou a falar sobre isso. Acho que é importante que voltemos a ter esse tema na agenda, uma vez que também estamos a rever o PDM. E voltaremos. E, Mariana, mesmo um minuto para Mesmo concluir. Um minuto para terminar. O bom disto é que para a semana cá estaremos para que eu possa dizer, dar o braço a torcer e dizer que o Francisco tem razão, ou não, porque hoje vai ser apresentada uma moção da CDU que é uma proposta para ajudar e com ideia para promover o transporte público em Guimarães, e vamos lá ver como é que o PS vai votar. E por isso depois logo conversaremos acerca destes braços abertos que é a maioria em Guimarães. Desafio aceito, Francisco? Não, o Francisco aqui não representa o Partido Socialista. Não tem nenhum mandato do Partido Socialista. O comentador Francisco Teixeira aqui. Sim, aceito, claro que sim, claro que sim. É para deixar de ser queixinhas, não é? Vamos deixar de ser queixinhas. Sim, acho que deve. Estamos a fazer propostas. É um bom início. Estamos a fazer propostas. E fizemos muitas outras. Nos momentos mais difíceis é um bom momento para fazer essas propostas. Eu acho que na Assembleia Municipal deve haver uma comissão de acompanhamento da Capital Verde. Eu não posso fazer propostas na Assembleia Municipal formais, posso ir no público fazer, mas formais não posso, que as façam as oposições. E a propósito da chamada de atenção que o Francisco Teixeira fazia relativamente ao facto de não estar aqui a representar nenhum partido, obviamente nem a Mariana nem o Eduardo Fernandes estão aqui a representar, representam-se eles próprios, mas todos sabemos qual o posicionamento em que se encontram. Mas agora que estamos mesmo no final do nosso tempo, já até excedemos ligeiramente, façamos sempre o desafio do costume, se houve alguma coisa por dizer ou alguma coisa que acham que também deve fazer parte do Guimarães em Debate de hoje. Mariana? Um dos temas que também foi discutido na Assembleia foi a questão das funcionárias das cantinas que são precárias e que vivem numa vida muito na corda bamba. São mulheres, sobretudo. Também houve alguns retrocessos nos direitos das mulheres a nível internacional, mas que pode ser superior. E para não darmos por garantidas, a minha sugestão é as novas cartas portuguesas para lermos e para percebermos quais foram as conquistas das mulheres e que não devemos baixar os braços porque podem-nos ser retirados a qualquer momento. Serão as cartas portuguesas das Três Marias, que foi assim que ficaram conhecidas. Eduardo Fernandes, e então... trazes alguma sugestão? Uma sugestão muito agradável agora para o verão, mas começando com uma pequena crítica, que é mais um verão, Guimarães sem uma praia fluvial de bandeira azul. Por isso, se nos quisermos banhar e se os guimaranenses quiserem aproveitar, não tem a bandeira azul, mas em Souto de Santa Maria tem uma excelente praia fluvial que podem desfrutar, e aqui passo a fazer publicidade a uma freguesia do interior do concelho, que certamente muitos dos nossos ouvintes não conhecerão, mas que tem excelentes condições para passar um dia muito agradável. E bem servida de transportes, Eduardo? Muito mal servida de transportes, têm que ir de carro, porque mesmo de bicicleta vos garanto que é muito complicado. Francisco Teixeira, não sei se vais propor praias. Não, vou propor praias de interior.
Não, vou propor a cidade, justamente, mas uma coisa um bocado mais intimista que o Summersea Sunset, ou Sunset Summersby. Vou propor que vão ver A Grande Serpente, produzida pela Associação Artística Vimaranense, que vai ser reencenada e posta novamente em cena 28 anos depois, exatamente no sítio onde estreou há 28 anos. A Grande Serpente, encenada por Moncho Rodrigues, um texto do Racine Santos, um dramaturgo brasileiro, estreou no dia 2 de julho de 1994, na Fábrica de Couros. Ainda a Fábrica de Couros, onde é hoje o Centro de Ciência Viva, estava profundamente degradado, e esta encenação é verdadeiramente uma encenação icónica para Guimarães, porque desta encenação e do trabalho que a partir daqui foi desenvolvido, construiu-se o Teatro Oficina, construiu-se em grande parte a Oficina, e deu-se uma parte muito significativa de alguns dos principais artistas portugueses que estão pelo país inteiro e até no estrangeiro. Nós vamos reencenar, também com o Moncho, também a estrear no dia 2, vai repetir no dia 8 e no dia 9. É uma encenação cidadã, feita por não profissionais, mas como se fossem profissionais, atuando como irão ver. Enfim, cada um poderá fazer a sua crítica naturalmente, a sua crítica estética, mas atuando como se fossem profissionais, numa produção como se fosse profissional, embora feita por uma instituição que trabalha numa lógica de comunidade e de entrega à comunidade, sem lucro, a não ser o absolutamente necessário para manter a sua vida social. Vale muito a pena ir à Fábrica de Couros, o Centro de Ciência Viva, nos dias 2, 8 e 9 de julho. A instituição, recorda-nos, é a Associação Artística Vimaranense. A Associação Artística Vimaranense que produz a reencenação da Grande Serpente. Já agora, nós há pouco estávamos a ver o cartaz da Grande Serpente, que é da autoria do Vasco Carneiro, exatamente. É um cartaz que eu acho muito bonito, não é uma questão de opção. A autoria do Vasco Carneiro, um magnífico cartaz de um magnífico artista vimaranense, que está marcado em muitos dos cartazes vimaranenses, e que um dia destes merecia o reconhecimento público pela sua entrega. Eu fiz o cartaz de graça. Não deixa de ser um magnífico cartaz por ter sido de graça, por não nos ter obrigado a pagar pelo seu trabalho artístico. Um dia destes merecia um reconhecimento, o Vasco, que é de facto um artista magnífico. E com esta proposta de um evento cultural desenrolar-se já, como o Francisco Teixeira há pouco recordava, nos dias 2, portanto, no próximo sábado, e depois 8 e 9, para o dia 2, Francisco, corrija-me se estiver errado, já não há bilhetes? Já não há bilhetes. Mas há 8 e 9. Mas há 8 e 9, ainda há. Enfim, 1 ou 2 bilhetes pode-se arranjar, mas muito limitadamente, para o dia 2. Mas para o dia 8 e 9 ainda há alguns bilhetes. E com esta sugestão, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. A promessa, como sempre, é que nos poderá seguir nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Para a nossa parte, fica também a promessa que voltaremos de hoje a 8 dias com outros temas e outros protagonistas neste tempo de liberdade que são as edições semanais do Guimarães em Debate.